Olá, meu nome é Fábio Liberato, eu sou professor de História e nesse vídeo eu vou me dedicar a abordar casos de corrupção durante a ditadura militar. Porque, infelizmente, apesar de uma simples busca no Google responder a essa questão sobre a corrupção na ditadura, que existiu e foi intensa, inclusive maior do que em muitos períodos democráticos da história brasileira, tem muita gente que gosta de defender a ditadura, e um dos argumentos que são utilizados por essas pessoas é justamente que na época da ditadura não havia corrupção, o que é uma grande mentira. Né? Só para vocês terem uma ideia, vou citar aqui só 12, mas como eu disse, uma busca na internet faz com que facilmente outros casos apareçam. Começar aqui por um que é muito curioso, de contrabando. No início dos anos 70 foi descoberto que um capitão das Forças Armadas, o Ailton Guimarães Jorge, estava envolvido numa rede de contrabando de produtos de luxo. Ele foi descoberto, foi torturado e acabou que a sua confissão não foi aceita justamente pelo fato de que ele foi torturado por colegas para confessar o seu envolvimento em contrabando. O fato curioso é que naquela época era comum que o exército e a polícia usassem da tortura para obter informações, né? Só que os civis que eram torturados não tinham o direito de recorrer das acusações baseados no fato de que confessaram com base em tortura. Agora ele, como militar bandido, teve essa chance. Ele acabou saindo do exército e se envolveu com o jogo do bicho, né, na sua carreira fora das Forças Armadas. Um outro caso interessante é com relação ao delegado Sérgio Fleury. O delegado Sérgio Fleury é uma figura muito conhecida e tenebrosa da ditadura militar, já que ele era um torturador, talvez o principal torturador daquele período. Além de praticar torturas contra presos políticos, ele também era envolvido no tráfico de drogas. Ele era guarda-costas de um importante traficante paulista naquela época, o José Iglesias, também conhecido como Juca, e ele participava do comércio de drogas e também matava a mando do Juca. Ele foi descoberto, mas devido ao fato de ter sido uma figura muito importante, né, nas torturas, nas investigações contra militantes políticos na época da ditadura, o caso foi esquecido. Né? Outro caso também é em relação aos governadores biônicos. Durante a ditadura, não houve eleições para governadores de estado, com exceção dos anos 66 e 82. Fora esses 2 anos, não ocorreram eleições para governadores de estado. Então, os governadores de estados eram indicados pelo próprio presidente da República. E vários governadores de estado indicados pelos presidentes da República, os militares daquela época, cometeram atos de corrupção. O Antônio Carlos Magalhães, que foi governador da Bahia, ele, por exemplo, se envolveu num caso no qual ele perdoou metade das dívidas que a Magnesita, né, uma empresa do ramo de siderurgia, com sedes na Bahia e aqui em Minas Gerais. Por quê? Pelo simples fato de que ele era acionista da empresa. Então, ele era um dos donos da Magnesita, então ele perdoou dívidas da Magnesita, uma empresa que era dele mesmo, né, algo totalmente irregular. O Paulo Maluf, que foi governador biônico de São Paulo, ele conseguiu mexer os pauzinhos e conseguiu que uma empresa da sua esposa tivesse um empréstimo milionário. Só um detalhe, a empresa estava falida, ou seja, a esposa dele pegou o dinheiro e nunca pagou, afinal de contas a empresa estava falida. E o governador do Paraná também, ele acabou tendo que renunciar porque ele foi pego pedindo uma propina de US$ 1 milhão para uma empreiteira no início da década de 70. Esses são só alguns dos casos de corrupção envolvendo os governadores biônicos. Mas ocorreram outros também que não vou falar aqui, entrar em detalhes, porque senão o vídeo fica muito extenso. Outro fato interessante é o Delfim Neto. Delfim Neto foi o ministro da Fazenda durante o milagre econômico, período no qual o Brasil cresceu aí a média superiores a 10% ao ano. Ele é acusado de ter recebido propinas da Camargo Correia para beneficiar a empresa em licitações do governo federal, para que a Camargo Correia conquistasse, né, as melhores obras, as que davam mais dinheiro. Outro fato interessante é que os militares são sempre, né, elogiados pela honradez, pela austeridade, pelo cuidado com o dinheiro público, mas não era bem isso que acontecia. Né? Esses casos de corrupção escancaram isso. E mais um é o seguinte, é que frequentemente os militares eram pegos com algumas mordomias que, mesmo se a gente for pensar na atualidade, elas soam absurdo. Né? Houve casos de ministros militares terem mais de 20 funcionários trabalhando só para eles. Teve general do Exército que ganhou mais de US$ 20 mil naquela época só para se mudar para Brasília. Casos de generais que tinham direito a casa na praia, generais que tinham 2, 3 carros à disposição.
compra de mais de 6 mil pãozinhos por parte de governadores indicados pelos militares, entre várias outras mordomias absurdas, as quais eles tinham privilégio, não direito, né? Um outro caso também envolvendo a General Electric, que é uma empresa que há mais de 100 anos, né, mexe com o ramo de eletrodomésticos e também fabricação de locomotivas. No final dos anos 60, eles pagaram altas propinas para que tivessem, né, preferência na hora do governo federal comprar locomotivas. Naquela época, o governo federal que administrava as linhas férreas do Brasil. E para que as locomotivas da General Electric fossem adquiridas, essa empresa americana pagou propina. Um caso também bem interessante é o assassinato do jornalista Alexandre von Baumgarten. Ele ameaçou revelar um esquema de corrupção na KPM. A KPM, ou KPMI, acho que tanto faz a pronúncia, era uma empresa que os militares criaram para extrair a madeira da região de Tucuruí. Né? O governo militar ia construir uma hidrelétrica naquela região, no Pará, e como ia ter alagamento da região, eles decidiram tirar a madeira antes, vendê-la, né? Para que depois houvesse a construção da barragem. E durante a venda dessa madeira houve desvio de mais de 10 milhões de dólares. E o general Milton Cruz, figura muito forte dos militares, né, do governo militar, ele era um dos envolvidos nesse esquema aí de desvio de mais de 10 milhões de dólares. O Alexandre ameaçou revelar o esquema, né, não porque ele era honesto, mas porque ele queria, né, uma parte, e acabou sendo assassinado. Seu corpo foi jogado no mar e foi descoberto dias depois. Um outro caso também, novamente envolvendo o ministro Delfim Neto, foi um empréstimo para a Coroa Brastel, que era uma empresa do ramo financeiro e também da venda de eletrodomésticos, que recebeu um empréstimo muito alto do governo federal e acabou falindo e não pagou nada do que devia. Tem também o caso da Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu, durante muitos anos, foi a maior usina hidrelétrica do mundo. O projeto começou no final dos anos 50, as obras começaram no final dos anos 60 e ela só foi inaugurada nos anos 80. A construção de Itaipu custou 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. Ela custou 10 vezes mais do que estava planejado inicialmente. E foram várias as denúncias de corrupção. Inclusive, uma delas ia ser documentada. Um embaixador brasileiro que trabalhou no Paraguai durante quase todo o processo, desde o projeto até a construção da usina, chamado José Jobim, ele cometeu um grave erro. Ele revelou, durante um evento da posse do João Figueiredo como presidente, que ele estava escrevendo um livro de memórias, e que nesse livro de memórias ele ia contar sobre os casos de corrupção que ele presenciou nas obras da usina hidrelétrica de Itaipu. Pouco depois dele ter tido essa conversa, essa infeliz conversa, ele apareceu suicidado, né? É trágico, mas chega a ser até engraçado, porque ele supostamente teria se suicidado por enforcamento. Só que ele se enforcou numa árvore que era tão pequena que os pés dele estavam encostados no chão. Ou seja, né, como que ele teria se suicidado se não tinha nem altura para ele se enforcar? Somente em 2018 é que foi aceito o fato de que ele não se suicidou, ele na verdade foi assassinado. Na época, o delegado nem quis abrir investigação, já registrou como suicídio, depois mudou para morte indefinida, e a família do José Jobim sempre lutou para que fosse mudada a causa-morte dele para homicídio. Então, só em 2018 que isso aconteceu, e mesmo assim, né, já foi uma vitória da família, mas até hoje não se sabe quem de fato matou e quem mandou, né, quem encomendou, na verdade, a morte do José Jobim. Para não parar, né, continuar aqui, a ponte Rio-Niterói, uma ponte de pouco mais de 13 quilômetros ligando o Rio de Janeiro a Niterói, ela começou a ser construída em 68 e as obras só terminaram em 74. Ocorreram também várias denúncias de corrupção que nunca foram investigadas e a obra custou mais de 600 milhões de dólares. Só para termos de comparação, em 2009 foi inaugurada uma ponte na China. Até olhar o nome dessa ponte aqui. Eu fechei aqui, infelizmente. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Ponte Dongai. Essa ponte Dongai, ela tem 32 quilômetros. Ela tem quase o triplo da extensão da ponte Rio-Niterói. Ela foi inaugurada em 2008 ao custo de 1,1 bilhão de euros. Ou seja, é uma obra quase 40 anos mais velha, mais nova, quer dizer que a ponte Rio-Niterói, tem quase o triplo do tamanho da ponte Rio-Niterói
e teve um custo que não foi nem o dobro da Ponte Rio-Niterói. Então já fica claro aí que o valor que foi pago pela Ponte Rio-Niterói foi abusivo, né? Tem sinal de que houve sim desvio de verbas. Tem o caso da ponte Transamazônica, ponte não, aí, acabei de falar de Ponte Rio-Niterói, da rodovia Transamazônica, uma estrada que era para ter mais de 4.000 quilômetros ligando a Paraíba a Benjamin Constant, que é uma cidade do Brasil na fronteira com a Colômbia. A estrada ela foi entregue em 1970 incompleta, faltaram mais de 600 quilômetros, a estrada, né, não chegou até Benjamin Constant, e custou, em dinheiro daquela época, mais de US$ 1 bilhão. A estrada foi entregada sem asfalto, faltando 600 quilômetros e custou mais de US$ 1 bilhão. Tem também um caso aqui que eu achei bem interessante, que foi o caso da fraude da mandioca. O que era a fraude da mandioca? Ela ocorreu lá em Pernambuco. Foi registrado que estava havendo um alto número de pedidos de empréstimo do Banco do Brasil, uma agência de uma cidade do interior de Pernambuco. Esses empréstimos eram feitos supostamente por agricultores para financiar o plantio de mandioca. Eles pegavam o dinheiro, no ano seguinte eles alegavam que a seca havia destruído as plantações e que eles não tinham condições de pagar. E ficava tudo por isso mesmo. Isso foi feito durante vários anos. Aí no início da década de 80 esse escândalo foi descoberto, que essas pessoas sequer eram agricultores, né? Eram funcionários públicos, militares, políticos que participavam desse esquema, e ele custou nada mais, nada menos que US$ 700 milhões. Só nesse desvio de dinheiro que deveria ter ido para a agricultura familiar, que foi para o bolso aí de muito oportunista. Então esses são só alguns casos. Quem quiser saber mais, dá uma olhada nos links que eu coloquei na descrição do vídeo e também dá uma pesquisada rápida no Google. Né? Quem realmente é sério, depois de ver esse vídeo e pesquisar aí nesses links e também fazer uma pesquisa no Google, vai perceber que é uma balela essa história de que na ditadura não havia corrupção. Havia, e havia muita corrupção. Então, quem diz que não teve corrupção na ditadura militar, ou é muito desinformado, ou é muito mal intencionado. Se você gostou desse vídeo, peço aí que se inscreva no canal e divulgue. Muito obrigado.